Evangelho, domingo da 20ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 20ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva outra vez para o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje ouvimos o Senhor dizer essas palavras um tanto quanto inquietantes ao nosso coração. Mas por que inquietantes, Dom Fábio? Porque fala de divisão, né? E a gente tem a ideia de que o Senhor veio para realizar a unidade, para separar os conflitos, para apaziguar os problemas, as tensões. E o Evangelho de hoje parece dizer exatamente o contrário. Eu vim trazer um fogo à terra, assim diz o Senhor. Um fogo que purifica, um fogo que abrasa, um fogo que ilumina. O fogo é uma imagem simbólica muito forte em toda a Sagrada Escritura. E para nós cristãos também é o símbolo do Espírito Santo. De que fogo o Senhor fala? O fogo da cruz, o fogo da paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, Padre Fábio? Por meio do seu sacrifício, por meio da sua entrega na cruz, o Senhor realizou a grande obra de salvação em favor dos homens, de maneira que, ao abraçarmos a cruz de Cristo, nós recebemos desse fogo ardentíssimo que purifica os nossos pecados. Lembrem da imagem da serpente abrasadora que mordia o povo de Israel. E todo aquele que olhasse a serpente no alto da cruz e se arrependesse de seus pecados, recebia o perdão. Se a picada da serpente era abrasadora, ou seja, era algo que fazia tanto mal e queimava, com mais potência de fogo era o olhar da serpente erguida sob a haste. Era a oferta do perdão de Deus para aquele que, arrependido, olhasse e confessasse o seu pecado. Então, eis que o Senhor veio trazer um fogo que irá purificar a face da terra. O seu amor por nós e o seu sacrifício redentor têm um poder abrasador de curar o homem da ferida de morte e de erguê-lo da condição do pecado, da condição da queda original, para que ele possa, então, não apenas contemplar a face de Deus, mas com ele caminhar a vida eterna. Tanto que em seguida, no versículo 50, o Senhor faz referência ao batismo, e como sabemos, esse batismo é o batismo de sangue, é o batismo que será realizado na cruz, quando o Senhor, obediente à vontade do Pai, se entrega pela salvação de todos nós. Como me angustia até que esteja consumido. Com que docilidade o Senhor fala do seu sacrifício e com que pressa o coração amantíssimo de Jesus tem o desejo de que aquele dia chegue. Mas será o dia de maior tormento para a sua vida física. Mas por que vida física, Padre Fábio? É porque tem os tormentos espirituais, né? O Senhor conhece todos os corações e até quando houver um coração que ofende a Deus e que dele se afasta, o coração do Senhor está sofrendo.
tanto que a aparição de Nosso Senhor e as revelações místicas de Nosso Senhor a tantos dos nossos santos mostra exatamente isso. A Virgem Maria nos pediu, em Fátima, por exemplo, em quase todas as suas aparições, a urgente reparação pelos pecados que ainda ofendem e entristecem o coração de Jesus, ou seja, que ainda estão gerando um sofrimento real e imediato no coração do Senhor. Então a angústia para que se consuma aquele que será o dia do seu maior sofrimento. Então, se a gente pensa, né? Agora entendemos o conceito do sofrimento que permanece, agora pensemos o sofrimento imediato da paixão. O dia de maior sofrimento, de maior dor física na vida de Nosso Senhor é o dia que Ele mais deseja. Mas por quê? Porque naquele mesmo momento em que as dores estiverem sobre Ele, Ele também estará oferecendo um sacrifício único e definitivo de amor ao Pai pela nossa salvação. O que nos leva a suportar as dores e o peso da cruz é o significado dessa cruz em nossa vida. Entenderam? Não é que a cruz seja mais ou menos pesada pelo grau de sofrimento que ela exige. Ela vai ser mais ou menos pesada segundo o significado que ela adquire para mim, segundo o significado que eu compreendo a respeito dela. É claro que os sofrimentos foram dificílimos para o Senhor, mas a ponto do Senhor ressuscitado ter falado, como falou a Santa Brígida e tantas outras, eu viveria quantas vezes se fosse necessário, eu suportaria a minha paixão outra vez por cada alma. Por cada alma. Tenha noção que isso é praticamente uma forma de falar sempre. Porque não são infinitas, porque são criadas, mas o número é incontável de almas até hoje. E o Senhor se dispôs a oferecer esse sacrifício, se fosse necessário, novamente, por cada alma. Ele estaria disposto. Isso mostra o quanto o Senhor ama aquilo que o Pai lhe pede. E a cruz não deixa de ser pesada por conta disso, mas a alegria do significado de sua entrega é muito maior do que o peso que aquela cruz possa ter. Vê, meus irmãos, como é importante pedirmos ao Senhor e à Beatíssima Virgem Maria que alargue o nosso coração para que possamos oferecer de fato um sacrifício de amor que seja agradável a Deus. Como é importante! E ao mesmo tempo, como é tocante para nós ouvirmos o Senhor dizer: devo receber um batismo, fazendo referência à cruz, e em seguida, e como me angustia até que esteja consumido. O Senhor tem pressa pela salvação dos homens. O Senhor tem pressa pela sua e pela minha salvação. O Senhor tem pressa para que nós possamos estar no caminho que nos leva aos céus. O Senhor tem pressa para que possamos estar debaixo da aspersão do sangue mais eloquente que o sangue de Abel. O Senhor tem pressa para que o seu sangue redentor marque a nossa fronte e nos salve de todo mal. Meu irmão e minha irmã, que dia particular para estarmos ouvindo isso, pois hoje também celebramos no Brasil o Dia dos Pais e fazemos a memória de todos os nossos pais, de todos aqueles que o Senhor colocou presente na nossa vida, para nos ensinar o caminho que leva a Deus. Não tem essa dúvida. Hoje, por causa das questões sociais e ideológicas, se discute tantos elementos a respeito da paternidade e em desfavor da paternidade, mas se ignora quase absolutamente algo que tem um peso central na experiência da paternidade. O pai é aquele que ajuda seus filhos, em primeiro lugar, em grau de grandeza, né? O primeiro,
depois da figura da mãe, a conhecer o caminho do céu e a serem santos. O primeiro papel de um pai na vida de seu filho, protegê-lo, defendê-lo, para que seja um homem de Deus. Por que proteger e defender? Para que ele viva uma vida? Que vida? Uma vida miserável e sem sentido, sem significado? Uma vida para procurar a própria vontade, a própria satisfação? É esse o tipo de vida que você quer ensinar para o seu filho, que espera que ele tenha e seja feliz assim? Sinto muito. Essa felicidade não dura. E além de não durar, não vai realizar nada sobre a alma dele. Será um homem vazio. Agora, se me empenho em protegê-lo e defendê-lo, em educá-lo e amá-lo, para ensinar a ele o caminho do céu, para fazer com que o meu filho seja um homem sob o sangue de Cristo, para que o meu filho viva a vida para ser como o Senhor Jesus, para que o meu filho cresça e entregue a sua vida por amor a Cristo, pela salvação dos homens. Bom, aí sim, você está cumprindo um grande papel, porque você está ensinando a ele o caminho da eternidade. A longevidade da vida não sabemos. Diz a natureza que na ordem que lhe é própria, ele viverá mais do que você, pois veio depois de você ao mundo. Mas vivendo mais ou vivendo menos, isso não o sabemos, uma coisa é certa. Todos nós estamos vivendo para a eternidade. Se o tempo maior ou menor acontecerá, entre vocês dois acontecerá agora, nesse período da história da vida de vocês, eu não sei. Mas uma coisa é certa, essa história está marcada para toda a eternidade. E se eu não ensino para o meu filho esse caminho e não percorro, ainda que estejamos muito próximos agora por cumplicidade e afinidade, correremos o risco de estarmos separados na melhor e na mais longa parte da nossa vida. Então pensa bem nisso. Pensa bem porque é aqui em Cristo que está toda a diferença. É preciso que a gente volte a falar dessas coisas. E a educação à vida cristã, ela faça parte da nossa cotidianeidade. Seja nos nossos grupos de família, seja nos nossos grupos sociais, seja no nosso convívio, nos ambientes comuns. É importante que voltemos a falar dessas verdades. Hoje no Evangelho, nós às vezes nos impressionamos com a segunda parte do Evangelho. Então, esse breve comentário que fiz a respeito do Dia dos Pais já dá para a gente o ponto médio de entendimento da segunda parte do Evangelho a respeito de Jesus como causa de divisões. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra, diz o Senhor? Não. Eu vos digo, vim para estabelecer a divisão. Porque diante do anúncio do amor de Cristo e do sacrifício redentor do Senhor, a gente faz um verdadeiro divisor de águas. Quem segue e quem não segue o Senhor. De maneira que as duas coisas não conseguem viver conciliadas e não conseguem ser harmonizadas, porque elas se opõem em si. Aqueles que amam a Cristo e o buscam e o seguem como seu discípulo, e aqueles que não o buscam e não o seguem. Não há possibilidade de parar no meio da estrada. Então, o anúncio e o sacrifício redentor de nosso Senhor, o fogo que será derramado no dia da paixão do Senhor, é para impelir os homens no caminho de Cristo. Mas, com muito realismo e consciência, vamos dizer assim, Jesus fala de maneira clara que terão aqueles que não irão. E a imagem é forte, é 3-2, é 1-1, né? É pai e filho,
filha e mãe, sogra e nora, ou seja, tem inclusive os traços daquilo que é a oposição de gerações. Uma geração que segue e outra que não segue. Numa mesma geração, alguns não seguirão, outros seguirão. Então, o Senhor está falando para a gente sobre a relevância desse tema que acabamos de comentar a respeito do exemplo do Dia dos Pais, né? É de grande relevância o fato de que é necessário ensinarmos aos filhos o significado da vida, o significado que o Senhor nos trouxe, o significado pelo qual viver essa vida, que é o significado do Evangelho, à luz da fé, de maneira que, do contrário, arriscaremos muito em perder a melhor parte da nossa história. Às vezes alguém me fala: padre, minha vida ao lado do meu filho está sendo marcada por uma vida de grande sofrimento, com hospitalização contínua. Ele tem um problema desde quando nasceu e hoje já se vão 15 anos. E minha vida não é outra coisa senão cuidar dele. Como é difícil, como o Senhor permite que essa dificuldade seja tão forte entre nós. A vida, às vezes, parece não deixar espaço para uma alegria, para um gosto a mais. Meu irmão, tenha calma. Tenha calma, porque talvez vocês estejam dividindo agora as piores, ou as mais difíceis, melhor dizendo, as mais difíceis páginas da história de vocês dois. Mas o livro é eterno. Essa história, ela é eterna. Talvez você esteja num concentrado das páginas mais difíceis agora, de maneira que não sobrará mais nenhuma delas para depois. Tenha calma, toma nas mãos do Senhor e não toma nas mãos o que o Senhor lhe dá, mas sobretudo não esquece essa verdade. A vida que está sendo entregue é uma vida que não termina com a morte. A vida que está sendo entregue, ela não tem o seu sucesso com a satisfação. Na dor, aprendemos o valor e o significado do amor, mais do que em outros momentos. Já que a gente diz isso como dito popular, perceba, tem uma grande verdade. Abrace esse tempo de aprendizado e nessa condição em que o sofrimento parece falar mais e ser maior do que qualquer outro sentimento, faz ele te falar de amor, porque será nesse contexto que o amor de vocês se estreitará. Será nesse contexto que a vida de vocês caminhará para a eternidade. Ah, mas padre, fica tudo tão cinzento, a gente não consegue fazer nada. Eu queria fazer uma viagem, ter uma vida mais tranquila. Poderia até dizer, padre, me entenda a palavra, uma vida mais normal com meu filho, de poder viajar com ele, mas a gente não consegue, a gente tem que estar o tempo inteiro próximo ao hospital. Qualquer alteração já é um risco tremendo. Os aparelhos muitas vezes não permitem. Agora que ele está crescendo, a gente está começando a fazer um pouco mais de fisioterapia, alguma coisa a gente consegue. Parece que a vida perde. Tem tanta coisa, tanto plano que eu gostaria de desenvolver com ele, mas não consigo. De fato, a gente faz planos na vida para dividir com quem a gente ama. Mas não tem plano maior e mais importante do que oferecer aquilo que é preciso para que o outro esteja bem. Então é normal que o coração planeje em base a algo que é considerado bom e justo. Porém, nada de mais justo do que oferecer aquilo que o outro precisa.
Às vezes a gente acredita que seja de uma grande necessidade que isso tudo seja feito. E é normal a gente pensar assim, porque a gente pensa em bom ânimo, em boa disposição. E a gente entende que essas coisas todas são boas. Só que naquele momento a necessidade real é uma outra. Então permanece nela, oferece ela, porque ali você vai estar dando tudo de si e tudo o que é necessário, tudo o que é bom, tudo o que é preciso. Mas sobretudo, ali vai estar se mantendo o vínculo de amor entre vocês. Esse vínculo que não deixa a eternidade de fora. Não é uma questão de promessa sobre a mesma materialidade, ou seja, as viagens que serão feitas na eternidade e as experiências que serão feitas na eternidade, em comparação à experiência de uma viagem ou de algo a mais no tempo de hoje, são infinitamente maiores, então não se preocupe. Isso seria fazer um pouco uma progressão da materialidade de agora, frustrada, a uma perspectiva de futuro. Não trabalhemos com a frustração, trabalhemos com a escolha. Entre oferecer tantas possibilidades, eu prefiro oferecer aquela que é a necessidade maior do meu filho agora. E nisso, seja a necessidade mínima que for, seja aquela um pouco mais elaborada e complexa, eu quero colocar todo o meu amor por ele. Não abro mão de a cada dia dividir isso com ele. Mais do que dividir meus planos, porque minha vida e a vida da minha família, da minha história está nas mãos de Deus, então o plano é dele, eu divido com ele o que o Senhor me entrega, que é a minha vida e o amor que ele semeia no meu coração. E isso a cada dia não pode terminar sem que eu divida com meu filho, sem que fique firme e forte entre nós, sem que os nossos olhos uma e outra vez reconheçam que o que está entre nós é o amor que eu sinto por ele e a percepção do quanto ele me ama. Ali. E desse amor, nós falamos de Cristo, voltamos para Cristo, vamos até Cristo e permanecemos nele. Esse amor não se nutre, não se mantém sem o Senhor que é por nós força, sem o Senhor que consola, ampara, anima, sem o Senhor que conduz a nossa história. Hoje a igreja também celebra São Maximiliano Kolbe e Santo Stanislau, jovenzinho. Todos dois grandes homens de Deus. Um, infelizmente, viveu aquilo que o Evangelho fala, de maneira direta. O seu pai, quando Nossa Senhora colocou no coração dele, mostrou a ele que o chamava para seguir o caminho da Companhia de Jesus e se tornar jesuíta, não o acolheu. E ele foi, de certa forma, perseguido por seu pai e precisou fugir em uma fuga épica. E foi conduzido por Nossa Senhora, essa história é belíssima, até conseguir ingressar na Companhia de Jesus em Roma. E 9 meses depois faleceu, no dia de Nossa Senhora da Assunção, ou seja, dia 15 de agosto. Por outro lado, o outro santo, São Maximiliano Kolbe, nós temos um homem que viveu a sua vida inteira entregue a Nossa Senhora, mas os últimos dias de sua vida não foi realizando a missão apostólica que ele realizara por longo período, levando a difusão do Evangelho através da Imaculada Virgem Maria a várias paragens no mundo, sobretudo na Ásia. Ele terminou dentro de um campo de concentração, cuidando daqueles que estavam sofrendo os terrores da guerra, sofrendo juntamente com eles. E seus últimos dias foi dentro de um bunker, com outros 9 prisioneiros, a quem ele consolou e confortou até o último suspiro, sendo que, por último, ele faleceu, de maneira que nenhum daqueles que com ele desceram até lá, deixaram de ser assistidos por aquele que tinha um coração de pai por eles. Seria tão bom se pudesse oferecer de maneira diferente a experiência do Evangelho
àqueles que estavam ali, mas seguindo a mesma medida que nós estamos ouvindo, né, na meditação de hoje. A presença de São Maximiliano Kolbe ali era aquela presença que fazia um divisor de águas. Se colocou no lugar de um prisioneiro que estava condenado à morte, deixando-se condenar em seu lugar, como Cristo sobe na cruz por nós. E dessa forma entrega a sua vida para fazer dela um caminho de vida para aqueles que estavam condenados à morte. E desse modo, descendo com eles a sorte dos condenados, nos conduz, um a um, pelas mãos de Maria, ao conforto de Deus. E por fim, Ele mesmo entrega a sua vida. Então peçamos, meus irmãos, a intercessão de nosso Senhor. Peçamos no dia de hoje a intercessão desses dois grandes santos, a fim de que nosso Senhor nos conduza sempre no caminho da verdade e da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe e de São Stanislau Kouska, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Beatíssima Virgem Maria abençoe de maneira especial e proteja todos os nossos pais, a quem destinamos um grandíssimo abraço. E hoje na missa, daqui a pouquinho, o Padre Fábio vai estar realizando na intenção de todos vocês, pelas necessidades espirituais de vocês e de suas famílias, e também por todos os nossos pais falecidos. Que a Beatíssima Virgem Maria e São José os abençoe, caríssimos pais, e os proteja sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.